Hoje nós vamos desvendar um tema que faz parte do nosso dia a dia, as artes gráficas. Um ramo da indústria que possibilita a circulação de informações, está sempre ao alcance dos olhos e das mãos. Até o século XV, o mundo ocidental só conhecia livros escritos, à mão. Poucas pessoas sabiam ler, inclusive era comum grupos se reunirem para ouvir a leitura de um livro. Até que em 1445, um alemão que se chamava Gutenberg resolveu imprimir um exemplar da Bíblia e ele se transformou no primeiro livro impresso. Depois disso, a escrita e as artes gráficas passaram ao cotidiano do homem, mudando sua vida e sua forma de ver o mundo. Hoje, tudo isso faz parte do nosso dia a dia. Coisas banais que a gente nem presta mais atenção, né? Tão banais que a gente nem para pensar. Isso, como se faz? Herr Gutenberg e sua prensa de tipos móveis, toda feita em madeira. O Guti, o senhor Guti, ele não sabia, mas a sua invenção ajudou a impulsionar uma revolução que depois de 3 séculos ficou conhecida como a Revolução Industrial. Isto porque antes da sua invenção, o único responsável pela produção de um livro era o escriba. Se eu não vejo a mulher que eu mais desejo, nada do que eu veja vale o que eu não vejo. Os tipos móveis de Gutenberg inauguraram a primeira linha de montagem da história. Veja agora como o manuscrito do nosso escriba se transforma num texto impresso. Isso é trabalho para um especialista, o tipógrafo. Cada letra é montada uma a uma, deixando-se os espaços necessários para que o texto tome forma. Depois de composta, a matriz é revisada e transferida para a rama, uma moldura de ferro. Aí ela está pronta para ser ajustada na impressora. Tinta e papel no ponto e a impressão se inicia. Em pouco tempo, o original é multiplicado a centenas. Uma vez impresso, agora o texto será distribuído. Provavelmente por um outro especialista, o distribuidor. Mais um na nossa linha de montagem. Finalmente o texto chega aos leitores. Eles representam o público, uma entidade até então desconhecida, e que a engenhoca do Sr. Guti ajudou a criar. Prosa, poesia. Amizade, amor, claro. Sua aparência é estranha.
Seus movimentos e o barulho estridente fazem a gente pensar que de repente tudo vai se soltar. Mas não, ela segue em frente, realizando seu trabalho com muita dignidade. Essa é uma máquina linotipo, responsável pelo surgimento dos jornais diários, isso no fim do século passado. Bem, vocês se lembram de como foi composta manualmente a poesia do nosso escriba, não é? Agora, imaginem um jornal diário de 10, 20, 30 páginas ser composto daquela maneira. A máquina linotipo faz essa composição mecanicamente. O operador linotipista compõe o texto por linhas utilizando esse teclado. Aqui atrás tem uma caldeira com chumbo derretido. Com esse chumbo é que se compõe cada linha do texto numa única barra. Essa barra está aqui na frente. O seu Dionísio vai poder mostrar pra gente logo mais. Olha aqui. Está aqui uma das linhas do texto. Uma vez que ela esteja resfriada, ela vai cair aqui e vai compondo o texto todo nessa bandeja. Quando o texto fica pronto, ele sai daqui e vai para a impressão. Agora, mesmo com todo esse avanço, a máquina linotipo não dá conta do recado. Porque ainda existem algumas imperfeições no processo e alguma lentidão, o que limita o produto. Assim, a tecnologia da máquina linotipo acabou sendo ultrapassada por sistemas mais compatíveis com as necessidades do mercado em expansão. Por volta de 1900 na Europa, se desenvolveu o sistema offset, impressão indireta, baseada no princípio da repulsão existente entre a água e a gordura. Aliás, o mesmo princípio da litografia, sistema que utiliza a pedra como elemento impressor. Veja como isso se faz. Na litografia, tudo ocorre no plano, por isso que denominamos de impressão planográfica. Como podemos observar, o atrito de uma pedra sobre a outra, através dos diversos grãos de carburundo, nós vamos obter uma superfície totalmente plana, lisa, nivelada, estando pronta a pedra a receber o desenho de um material gorduroso. O desenho na pedra é feito com crayon, lápis e tuche litográficos, que contém na sua composição cera, parafina, óleo mineral e pigmento. Por muito tempo, a litografia foi utilizada na produção de rótulos e cartazes de publicidade. Mas para grandes tiragens, como é o caso de jornais, de revistas, a pedra teve que ser substituída por um material flexível, que pode ser curvado e encaixado num cilindro. Na impressão offset, a imagem passa de um cilindro revestido por uma fina chapa metálica para outro de borracha e deste para o papel. Zinco e mais tarde alumínio foram os metais que melhor se adequaram ao cilindro. Estes aperfeiçoamentos aumentaram muito o rendimento industrial. Mais e melhor. Quantidade com qualidade. O objetivo da indústria é esse. O processo gráfico industrial não é diferente. Com a possibilidade de reprodução mecânica da escrita, não só as ideias puderam se reproduzir e multiplicar. A informação, a notícia do que acontece no dia a dia, a política, o crime, a intriga, tudo passou a ser assunto do jornal diário. A indústria gráfica cresce, se amplia, novas etapas de produção e principalmente mais tecnologia. Aqui nessa máquina, no dia 4 de janeiro de 1875, foi impresso o primeiro número do jornal A Província de São Paulo, que hoje em dia todos nós conhecemos como Estadão. 6 escravos libertos, girando essa manivela durante a noite, à luz de grandes velas de sebo, imprimiram 2025 exemplares como esse. 25 anos depois, com a ajuda das novas técnicas de impressão, as tiragens seriam muito maiores. Por volta da passagem do século, o jornal La Nación de Buenos Aires tinha uma rotativa capaz de imprimir 12.500 cópias por hora. Isso de um jornal com 65 páginas. Se ele tivesse apenas 8 páginas,
100.000 cópias poderiam ser impressas em 1 hora, e todas dobradas e cortadas. Na cidade do Rio de Janeiro, o Jornal do Brasil abriu o século colocando na rua 2 edições diárias, num total de 50.000 exemplares. O jornal diário passava definitivamente a fase de produção industrial. Hoje, aqui no jornal O Estado de São Paulo, as rotativas podem imprimir 70.000 exemplares por hora, a cores. Os tipos móveis que Gutenberg inventou em meados de 1400 navegaram quase 5 séculos até que alguém bolasse uma nova ideia de transferir uma imagem de uma superfície para outra. A gravura em baixo relevo também era praticada desde o século XV. Teve múltiplas aplicações, inclusive na cartografia, para a impressão dos mapas do Novo Mundo. Na gravura, o elemento impressor é uma chapa de cobre, onde se desenha em negativo o que deverá ser impresso. Para isso, se utiliza uma ponta de aço que produz um encavo na chapa. Outra forma de gravação é com a utilização de ácido, que corrói o metal em pontos previamente desenhados sobre uma fina camada de cera. A tinta, ao molhar a chapa, penetra no encavo e aí permanece. Quando é levada à prensa, a chapa é comprimida contra uma folha de papel macio e absorvente. Para que o princípio da gravura pudesse ser aplicado em escala industrial, teve que ser desenvolvido um sistema de gravação em cilindros de cobre. Isso foi possível revestindo o cilindro com uma película fotossensível, que permite que se trabalhe sobre superfícies curvas. Assim, surgia a rotogravura. Gutenberg finalmente foi superado. Mas não saiu de cena, não. Ele se especializou. Manteve-se fiel a públicos menores, que podem esperar por um trabalho de qualidade, feito num ritmo de outros tempos. Enquanto isso, offset e rotogravura elevam a capacidade de produção a números cada vez maiores e atendem a uma necessidade de mercado produzindo em massa, ou melhor, para massa. Milhares de consumidores com necessidades específicas e hábitos diferenciados segundo o padrão de vida. Palavra impressa, palavra escrita, palavra prensada, palavra à vista. Palavra para falar, palavra para entender, palavra para pensar, palavra para esconder, palavra para se divertir, palavra para se consumir, palavra para se pronunciar, palavra para se produzir. Palavra prosa, palavra poesia, palavra cantada, palavra preferida, palavra doce, palavra à toa, palavra solta, palavra boa, palavra guardada, palavra esquecida, palavra de honra, palavra para toda a vida. Agora eu fico pensando no nosso escriba. Será que ele está condenado a desaparecer no meio de tanta tecnologia? Mas eu tenho um palpite que antes que o ano 2000 chegue, ele será salvo por uma grande invenção. Você vai saber como se faz no próximo segmento do programa, após o intervalo.